Da Comissão. Obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro e toda a equipa do Ministério do Ambiente. Eu não ia começar por aqui, mas vou continuar o assunto da fiscalidade verde. Então, para que todos nós possamos perceber, há uma proposta de uma comissão que está em consulta pública e depois, a 15 de setembro, ou por essa data, não é verdade, o Governo apresenta uma proposta. Eu pensei que a proposta do Governo depois também ia estar em consulta pública, mas não, vai direitinha para o Orçamento de Estado. Então, se é assim, como? Pois está bem, vem aqui à Assembleia, mas a consulta pública é uma coisa para além da Assembleia da República, acho eu. Bom, sempre achei isso, mas agora já não sei. Bom, eu pensei que era uma coisa para ser debatida com profundidade. Então, isto leva-me a crer que aquilo que a Comissão propõe é uma coisa que o Governo pensa, de facto, adotar em função agora do resultado da consulta pública. Pensei que o Sr. Ministro não queria falar sobre isso, queria esperar por 15 de setembro e ele até dizer que nós, Verdes, apresentámos uma proposta da vinda da Sra. Ministra, porque eu pensei que era este o procedimento, da vinda do Sr. Ministro do Ambiente e da Sra. Ministra das Finanças à Assembleia da República para termos um espaço de comissão onde pudéssemos debater com profundidade. Ainda não foi discutido, foi apresentada a proposta, espero que a maioria a venha apresentar, caso o Sr. Ministro lhes dê o assentimento que eles só fazem coisas com a autorização do Sr. Ministro. De maneira que a primeira pergunta que faço é se estará disponível para essa discussão, se calhar imediatamente, ali nos dias próximos a 15 de setembro, quando tivermos a proposta finalizada. Então, digam lá, Sr. Ministro, já falou aí de algumas coisas, a taxa à entrada das cidades, isso é uma coisa para aplicar? Eu quero lhe dizer uma coisa, esta proposta de fiscalidade verde é uma coisa perigosa e deve ser discutida em detalhe. Tem coisas positivas, certamente, tem outras que são arrepiantes. Por exemplo, em termos da mobilidade ferroviária, tem pouca aposta na mobilidade ferroviária. É uma proposta que tenta alterar o paradigma do automóvel, mas não tenta alterar o paradigma da mobilidade, que é uma coisa muitíssimo diferente. Nós devemos debater e centrar muito mais esta proposta na requalificação, em dar qualidade aos cidadãos, para chamar os cidadãos aos transportes públicos, aí sim, para alterar o paradigma da mobilidade. Portanto, há uma série de coisas que têm que ser debatidas em pormenor nesta proposta. Por exemplo, eu lembro-me que relativamente à tributação de outros gases que não o CO2, a Comissão é muito específica, dizendo que quando os cidadãos não têm alternativa, não se pode sacrificar os cidadãos. Pois é, mas a taxa à entrada das cidades é uma coisa muito interessante para nós debatermos sobre a alternativa do transporte público. Portanto, eu acho que há aqui muitas nebulosas sobre a proposta que têm que ser debatidas. E agora, acabar aqui um período de consulta pública sobre uma proposta de uma comissão, que o Governo depois fará uma proposta que entrará diretamente no Orçamento de Estado, depois vai ser debatido na Assembleia da República, certamente, com uma maioria parlamentar e com os cidadãos afastados da proposta, eu não acho bem, Sr. Ministro. Acho que deveríamos pensar aqui noutra forma de envolvimento dos cidadãos e, fundamentalmente, criar a anuência do Sr. Ministro para, imediatamente a seguir a 15 de setembro, vir ao Parlamento com a Sra. Ministra das Finanças discutir a matéria, especificamente a matéria da fiscalidade verde. Sobre a EGF e sobre os resíduos sólidos urbanos e os resíduos perigosos, o Sr. Ministro está aí a escamotear. Os senhores gostam muito de contar histórias, mas depois esconder alguns episódios das histórias, que é para as histórias ficarem mais encantadoras. O Sr. Ministro esqueceu-se de dizer que fez uma proposta que retirou às autarquias aquilo que as autarquias não queriam ver retirado e que as autarquias entraram num sistema com o pressuposto de que ele ficaria público e o Sr. Ministro agora traiu-as e privatiza aquilo que pressupostamente era para estar público. E, portanto, há aqui uma história de enviesamento e de traição ao sistema como ele existia, que não era nenhum drama e que poderia ser melhorado, certamente. Mas pronto, porque se fala muito de transparência, mas parece que há aí umas autarquias que solicitaram o processo de privatização da EGF e foi-lhes negado, dizendo que elas não eram parte interessada. Bom, eu não percebo que transparência é esta.
Depois o Sr. Ministro fala do investimento que os privados vão fazer. O investimento que os privados vão fazer vai ficar pouco acima dos 100 milhões de euros, porque vão beneficiar de fundos comunitários que outros podiam beneficiar. Ora, assim também eu investia muito. E bem, claro. Bom, e depois o Sr. Ministro faz intenção de dizer que faz questão de dizer que as tarifas vão baixar 20%. Eu acho que este é um número que os cidadãos devem fixar. Todos os cidadãos portugueses que pagam esta tarifa sabem, a partir da boca do Sr. Ministro, que ela vai baixar em todo o lado 20%. Obrigada, Sr. Ministro. Depois já vai responder, se não se importa. Não, é que é a mensagem que o Sr. Ministro tenta passar. Para quê? Para aliciar, para as pessoas pensarem assim, de facto, isto aqui, afinal, ainda vai ser benéfico. Sobre o litoral, eu acho que os dados que o Sr. Ministro nos deu são escassos, mas eu não conheço o documento que entregou, mas se estiver porventura no documento, eu aceito que o Sr. Ministro diga, leia o documento. Pronto. A questão é a seguinte, dos 300 milhões de euros, o Sr. Ministro diz que 277 portanto, já se iniciou o procedimento em relação a eles e que só 23 milhões é que ainda não está iniciado o procedimento. Dos 300 milhões, mas havia aqui mais uns 17 milhões anunciados. Portanto, estamos a falar de 317 ou 320 milhões. Muito bem, obrigada. Eu gostava de saber estes 23 milhões para início de procedimentos, ao que é que se destina concretamente? E gostava também de saber sobre o litoral, Sr. Ministro, aquele trabalho encomendado, se não estou em erro, ao professor Dr. Filipe Duarte Santos, um trabalho sobre riscos e vulnerabilidades do litoral que estaria previsto para estar finalizado em setembro. Gostaria de saber se já tem mais algumas informações para nos dar relativamente a esta matéria. Ainda sobre o litoral, eu gostava de saber como, por quem e de quanto em quanto tempo é que está a ser feita a monitorização das praias da Costa da Caparica. Foi agora feita a alimentação artificial das praias. Sabemos que houve aí algumas queixas de que a areia já se estava a ir. Portanto, eu gostava de saber como é que está a ser feita essa monitorização. Mesmo com o desconto, julgo que já passei o meu tempo, quero só dizer ao Sr. Ministro o seguinte, eu na segunda ronda, já para começar a recolher respostas, eu vou levantar a matéria das barreiras de Santarém, dos resíduos de São Pedro da Cova, da Ribeira dos Milagres e do inquérito Tutua. Obrigado, Sr.